noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Sejam todos bem-vindos a mais um culto da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Hoje, de forma muito especial, a gente dá início à nossa campanha de missões nacionais Só Jesus Cristo Salva. Eu queria compartilhar com você o que diz lá na nossa divisa, João 14,6. Jesus diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém se achega a Deus Pai a não ser por Deus Filho Jesus Cristo que nos salva. Que nesse culto, de forma especial, a gente possa se achegar a Deus através de Jesus e que a gente possa ser cheios do Santo Espírito para sair desse culto e ir para a nossa semana anunciando essa verdade. Só Jesus Cristo salva. Feliz campanha missionária, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe. Pecado, arrependimento, pedido de perdão e misericórdia do Senhor formam a experiência de um servo de Deus registrada na Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versos 10 e 14. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Ele disse ao Senhor: Cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Um homem segundo o coração de Deus, temente a Deus e que amava o Senhor, viveu momentos de fragilidade humana e pecou. Sua confiança em Deus, vivida e demonstrada em outras ocasiões, era exemplar. Induzido por Satanás, cedeu à tentação da vaidade, deu lugar à autoconfiança e decidiu agir por conta própria, afastando-se assim da dependência do Senhor. No entanto, a sensibilidade espiritual de sua consciência entrou em ação imediatamente, levando-o à postura de alguém que anda com sinceridade diante de Deus. 3 elementos se destacam em sua experiência e nos ensinam o que fazer quando o pecado nos assalta. Houve profundo arrependimento a ponto de lhe doer o coração. Reconheceu e confessou o seu pecado diante de Deus. Cometi um grande pecado, fiz uma grande loucura, disse ele. Pediu perdão ao Senhor. Peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, disse ainda. Sabedor das consequências que enfrentaria, fez uma opção registrada no verso 14. Preferiu cair nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Arrependimento, pedido de perdão e confiança na misericórdia de Deus. É o que faremos agora, é momento de confissão. Senhor, tu sondas e conheces o íntimo do nosso coração. Conheces os nossos sentimentos, pensamentos e como agimos. Sabes quando acertamos e quando erramos. É com dor no coração que reconhecemos os nossos pecados, mas também com confiança em tuas muitas misericórdias que confessamos e pedimos perdão. Perdoa-nos e ajuda-nos a prosseguir em submissão à tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, estamos em campanha de missões nacionais e que alegria poder participar de mais uma campanha. Um tema lindo,
tema evangelístico, só Jesus Cristo salva, amém? É isso mesmo, é a nossa campanha esse ano, proclamando para todo o Brasil que só Jesus Cristo salva. Quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã, promotor de missões, queridos pastores, igrejas de todo o Brasil, agradecer o envolvimento da campanha missionária de missões nacionais do ano passado, e esse ano a campanha será linda para a glória de Deus, pois nós não podemos recuar, nós vamos avançar e proclamar ao Brasil esta mensagem. A camiseta tá linda, vista essa camiseta, vá para as ruas, faça caminhada, vá no shopping, vá na sua vizinhança e anuncie essa mensagem. Não é apenas estar com uma camiseta, é vestir uma mensagem e proclamar ao Brasil. Também teremos distribuição do Evangelho de João. Você também participará desta campanha evangelizando pessoas. E a campanha será bênção para continuarmos avançando. Querido promotor de missões, conto com seu envolvimento, conto com seu apoio, querido pastor, com a igreja, com a liderança, com a escola bíblica dominical, todos envolvidos nesta grande campanha para a glória do Senhor Jesus. E vamos continuar avançando, seja na Amazônia, entre os ribeirinhos, seja no sertão, seja no sul do Brasil, seja na Vila Minha Pátria, nas Cristolândias, na plantação de igrejas neste Brasil, alcançando todos, em todos os lugares, com o Evangelho de Cristo Jesus, na capelania prisional, na capelania escolar, enfim, levando o amor e a graça de Deus para todos em todos os lugares. Que Deus abençoe esta campanha. Estamos juntos e vamos avançar e proclamar ao Brasil: Jesus Cristo é a nossa esperança, porque só Jesus Cristo salva. Vamos falar juntos? Só Jesus Cristo salva. Amém e amém. Eu vou anunciar ao Brasil, proclamar. Há tanto a se dizer, tanto a se fazer, aos que caminham a sofrer sem esperança. A esta geração vou estender as mãos, ser canal de transformação aos que precisam, e assim plantando, multiplicando. Eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a voz erguei, joelhos dobrarei, pelos perdidos clamarei, e aos que no campo estão, vou com meus dons e bens, com minhas mãos e pés, testemunhar só Cristo é, ordem a todo caos, e assim pregando, discípulos
leva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que ter, eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus, a ponte que leva a Deus, a ponte que leva a Deus. Eu me chamo Ana Beatriz, tenho 20 anos de idade e estou aqui na Casa Viver em Costa Barro, Chapadão. O nosso projeto tem como visão levar o Evangelho não somente para as crianças, mas para as famílias da comunidade. Nós atendemos crianças de 4 até 17 anos e seus respectivos pais e mães. Aqui nesse lugar eu tenho visto Deus fazer maravilhas. Nós acreditamos que quem chega primeiro ganha. Então, nós queremos chegar primeiro com o Evangelho de Jesus aos corações. Nós contamos com a sua parceria, com as suas orações, para que o Evangelho de Deus continue a ser proclamado nesse lugar. Nós temos diversas ações aqui, como reforço escolar, balé, música, futebol, pré-vestibular, entre outras coisas. E eu te convido a orar pela gente e a conhecer o projeto também. E vamos juntos nessa grande missão, dizer ao Brasil e ao Chapadão e ao Rio de Janeiro que só Jesus Cristo salva. Boa noite, amada Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Boa noite, amados internautas, que nos dão a honra da sua audiência neste culto prestado ao Senhor Deus. Que Deus nos abençoe nesta jornada, nesta pregação, aqui esta noite. Amados irmãos e amigos, estamos falando diretamente da cidade do Rio de Janeiro. Nesta cidade, um dos temas sociais de maior relevância é a segurança pública. Esta semana fomos impactados por imagens veiculadas pelos meios de comunicação que mostravam, mais uma vez, infelizmente, um conflito armado em plena linha vermelha. Um dos caminhos mais importantes da cidade, que liga, por exemplo, o centro da cidade do Rio de Janeiro ao Aeroporto Internacional Tom Jobim. Famílias tiveram que descer de seus carros, buscando proteção atrás das muretas que dividem as pistas. Veículos voltavam na contramão. Um horror, um sentimento total de insegurança tomou conta das pessoas que transitavam por aquela via pública naquela hora. Pessoas que estavam conduzindo seus veículos e se dirigiam para acessar a linha vermelha, ao tomarem conhecimento pelos meios de comunicação disponíveis do confronto entre a força policial e o grupo de meliantes, procuravam desviar seus caminhos, buscando por caminhos alternativos e mais seguros. Neste ponto, tendo compartilhado com os irmãos e amigos esta notícia que frequentou os nossos lares esta semana, eu creio que seja oportuno perguntar o que é segurança. Segundo um dicionário online bastante conhecido, alguns possíveis significados para a segurança são: segurança é qualidade do que é ou está seguro. Aqui, segurança possui significado oposto à insegurança. Segurança também é o conjunto das ações e dos recursos utilizados para proteger algo ou alguém. Ainda informa o dicionário
online que eu consultei que segurança é o que serve para diminuir os riscos ou os perigos. E aqui podemos entender segurança como sendo garantia. E, finalmente, segurança é aquele ou aquilo que serve de base ou que dá estabilidade, ou seja, serve como amparo ou arrimo. No mundo é assim. Há caminhos que parecem seguros, mas podem ficar repentinamente inseguros. Aqui cabe uma indagação fundamental que nos conduzirá à leitura da Palavra Santa. Há alguém que possa nos trazer completa segurança? Eu te pergunto novamente, há alguém que possa nos trazer completa segurança? Leamos a palavra de Deus que se encontra em João, capítulo 14, versículo 6, na Nova Versão Internacional. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar. Amado e glorioso Deus, estamos aqui reunidos, Senhor, neste culto, nesta noite, para glorificarmos e exaltarmos o Teu nome, Senhor Deus. Rogamos, Senhor Deus, que a Tua palavra, ora lida, Senhor, possa, Senhor Deus, agora percorrer, ó Pai, nossas mentes, corações e almas, pacificando-os, Senhor Deus, e nos trazendo, Pai amado, um entendimento claro, conciso, Senhor Deus, e direto, daquilo que o Teu Santo Espírito deseja derramar sobre a vida de cada um de nós. Te agradecemos muito pela graça salvadora de Cristo Jesus, e no nome dele te oramos. Amém. Meus irmãos, o texto lido resulta da resposta de Jesus à pergunta dirigida a ele por Tomé, um de seus discípulos. Tomé afirmou o seguinte: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Nós, seres humanos, buscamos a vida toda por segurança. Segurança financeira, segurança social, segurança física, segurança pessoal. E mesmo aqueles que se arriscam em atividades altamente perigosas, também buscam segurança. Bombeiros, médicos, paraquedistas, até surfistas de grandes ondas, buscam de alguma forma mitigar os seus riscos, buscam alguma forma de segurança. Por exemplo, os bombeiros utilizam equipamentos de proteção individual para combater o fogo, o incêndio, para poder, de alguma forma, estarem mais seguros, apesar de todo o risco envolvido na sua atividade profissional, de explosões ou de queimaduras. Eles utilizam capacetes, luvas, extintores de incêndio. Os médicos usam luvas, máscaras, jalecos para reduzir o risco de contaminação. Paraquedistas levam consigo, além do paraquedas principal, um paraquedas auxiliar, para o caso do primeiro, o principal, não abrir. E até mesmo os surfistas, que, aqui usando um linguajar bem jovem, pegam e surfam ondas gigantes, como acontece, por exemplo, nas praias de Nazaré, em Portugal, eles fazem com que ajudantes fiquem ali circulando no entorno daquelas ondas gigantescas, utilizando jet skis, para caso eles caiam de suas pranchas, e normalmente caem, eles possam ser socorridos e, em segurança, serem conduzidos para a areia da praia. Estes exemplos nos levam a pensar sobre a grande preocupação do ser humano em preservar a vida. Há muitas medidas que podem ser adotadas para promover a segurança da vida humana no sentido biológico.
no âmbito da existência neste mundo. Mas uma questão que surge agora e que é fundamental é perguntar a você o que você tem feito para resguardar a tua vida espiritual. Ou, em outras palavras, você tem se preocupado com a sua vida e com a sua segurança física, com a segurança da sua família aqui neste mundo. Mas eu reitero a pergunta: o que você tem feito pela segurança da tua vida espiritual? O que você tem feito pela segurança da tua alma? A finitude humana é uma certeza. Cedo ou tarde, não estaremos mais aqui. O caminho que você tem percorrido te levará a Deus? Você tem convicção de estar trilhando o verdadeiro caminho que te leva à vida eterna? Quem te pode conduzir à presença de Deus? Quem é a verdade que liberta? Quem é a vida única e preciosa? Quem verdadeiramente pode te dar a segurança de se encontrar com Deus? Essas perguntas, elas são essenciais e fundamentais, e eu entendo que elas vêm agora impactar nossas vidas, nos fazendo pensar e refletir que não basta eu estar buscando segurança apenas neste mundo, mas há um mundo vindouro, há uma eternidade em que a minha alma ainda persistirá. E dependendo da decisão que eu tomar, a minha alma pode passar essa eternidade perto de Deus ou longe, tristemente, de Deus. O texto que lemos, João, capítulo 14, versículo 6, nos apresenta 3 respostas que convergem para a pessoa de Jesus Cristo. O primeiro ponto, que procura responder às questões que eu acabei de apresentar a você, meu amado irmão aqui da igreja, bem como aos amados internautas que estão nos assistindo. O primeiro ponto é: estou seguro porque Jesus é o único caminho para Deus. Estou seguro porque Jesus é o único caminho para Deus. Eu gostaria que você pensasse nessa resposta e entendesse o seguinte: todos os dias percorremos diversos caminhos. Podemos entender caminho como sendo o trajeto entre o início e o fim de uma jornada. A nossa jornada começa com o abrir dos nossos olhos, no nosso nascimento, e se encerra com o último fôlego. Nesse percurso, forja-se a história de nossas vidas. Cada um tem a sua. Cada história de vida tem sua duração, suas realizações, suas alegrias e suas dores. Nesta vida, percorremos muitos caminhos. Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileiro, tem um poema bastante conhecido e de domínio público, que fala assim: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Longe de mim querer ser poeta, pois sou somente um humilde pastor que tem a honra e a oportunidade de compartilhar essa reflexão com vocês esta noite. Mas me dou a liberdade de, parafraseando Carlos Drummond de Andrade, dizer que no meio do caminho há uma cruz. Há uma cruz no meio do caminho. E o Senhor que venceu a morte, ressuscitando, é o próprio e único caminho. Quando você quer ir, por exemplo, para o trabalho, busca percorrer o caminho que te leva até lá. Quando você quer ir à igreja aos domingos, você busca meios que se dirijam pelo caminho correto e seguro.
Caso o seu trabalho seja no bairro, por exemplo, da Barra da Tijuca, você não irá pegar o metrô que está te levando para a Pavuna, porque você sabe que indo para a Pavuna e trabalhando na Barra da Tijuca, você não alcançará o teu objetivo de vida. Se você deseja vir para o culto dominical em sua igreja, certamente você não escolherá, em regra, o caminho mais inseguro. Você não irá passar por um lugar que você sabe antecipadamente que te provoca mais riscos, te expõe a maiores riscos do que outro caminho que é mais seguro, que é policiado, que é mais iluminado. São decisões racionais do ser humano. Até mesmo no mundo digital, quando você escolheu prestar este culto esta noite ao Senhor pela internet, você buscou o endereço eletrônico correto. Ou seja, para alcançar certos objetivos, você precisa do caminho certo. Veja bem, para alcançar certos objetivos, você precisa do caminho certo. E para alcançar a vida eterna? O perdão dos seus pecados, a presença do Deus vivo e poderoso, qual caminho você tem percorrido? É um caminho seguro ou te expõe ao perigo terrível de viver a eternidade longe de Deus? Cuidado com os caminhos enganosos que te podem levar a endereços totalmente errados. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, nós lemos o seguinte: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Cuidado, amigo, irmão, internauta, com os caminhos que você tem percorrido. Cuidado, porque podem ser caminhos enganosos, que te conduzem para longe de Deus. Há um proverbial equívoco, dito por muitas pessoas, que afirma que todos os caminhos levam a Deus. Isto não é verdade. Sim, quando as pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus, estão dizendo uma grande inverdade. Porque não é isto, não é esta a verdade. Como vimos, antes, se você deseja chegar a um determinado endereço, você irá procurá-lo de forma exata. Quando você está dirigindo e deseja ir a um endereço que desconhece, o que normalmente você faz? Você busca um aplicativo que tem um GPS, um sistema de posicionamento global, coloca o endereço e espera uma resposta exata na porta do lugar que você deseja chegar. No texto de João, ouvimos o próprio Senhor Jesus afirmar que Ele é o caminho. Não são todos os caminhos que levam a Deus. O único caminho que leva a Deus é Cristo Jesus. Ele não é um caminho, Ele é o caminho. Não há caminhos alternativos, não há atalhos, não há segurança de vida eterna fora do caminho que é Jesus. Se você quer a vida eterna, você precisa somente de Jesus como seu suficiente e único Salvador. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, lemos: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Somente o nome de Jesus é sinônimo inequívoco de salvação. Estando seguro, crendo que Cristo é o único caminho, nós vamos agora caminhar para a segunda afirmação que reforça em nós a segurança em Jesus. Primeiramente, vimos que eu estou seguro porque Jesus é o único caminho. Agora, mais uma resposta para as indagações feitas acerca da nossa salvação. E eu respondo: estou seguro porque Jesus é a verdade de Deus. Tomás de Aquino, filósofo e teólogo do século XIII depois de Cristo,
afirmou o seguinte sobre o conceito de verdade: Veritas et adequatio intellectis et rei. Veritas et adequatio intellectus et rei. Ou seja, a verdade é a adequação do intelecto, da razão, às coisas. Esta é uma forma de entender a verdade. Outros ilustres pensadores e filósofos na história da humanidade geraram diversas definições sobre o sentido da palavra verdade. Todavia, apenas Jesus, possuidor do poder vindo diretamente do Pai, afirmou acertadamente: eu sou a verdade, disse Jesus. Muitos ainda buscam a verdade, ignorando a Jesus, e por conta dessa atitude encontram-se em risco de se iludirem com as mentiras deste mundo. Para entendermos a afirmação de Cristo, podemos olhar algumas passagens bíblicas que elucidam possíveis dúvidas. Em João 8, 43, 44, podemos ler o seguinte: porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mentem, fala a sua própria língua, pois é mentiroso, é o pai da mentira. A Bíblia afirma inexoravelmente que o diabo é pai da mentira. E, por consequência, aquele que mente torna-se filho da mentira. A mentira é tudo aquilo que afronta a palavra de Deus. Cristo é o centro, o núcleo da palavra de Deus. Assim, toda afirmação ou negação que se opõe à palavra de Deus ofende ao próprio Jesus, que é a verdade de Deus. Ou seja, opor-se à palavra de Deus é viver mentirosamente. A ausência da verdade espiritual presta tributo ao diabo, que é consoante a palavra de Deus, o pai da mentira. Devemos observar atentamente o que a Bíblia nos diz em João 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Cristo nos liberta das cruéis e mentirosas correntes desse mundo, permitindo vivermos livremente a palavra viva de Deus. Amados irmãos, amigos, vivemos em um mundo onde os valores e princípios genuinamente cristãos estão sendo aviltados, ofendidos, negados diuturnamente. A relativização dos conceitos tem sido uma praga para a humanidade. A Bíblia é a palavra de Deus, a palavra da verdade, e a palavra de Deus é o próprio Cristo. Hoje imperam as fake news, falácias muitas vezes encobertas pelo anonimato para difundir mentiras sobre os mais variados conjuntos de assuntos e situações. São criminosos se dizendo inocentes. São pessoas com ações, atitudes e comportamentos existenciais apresentados como normais ou ainda mais grave, como naturais, quando na verdade a palavra de Deus explicitamente informa que aqueles que tais condutas praticam não herdarão a vida eterna, porque o Senhor abomina tais procedimentos. A Bíblia é clara ao afirmar o seguinte em 1 João, capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 20. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno.
Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Assim, concluímos este ponto, afirmando sem medo de errar que Jesus é a verdade. Jesus é a verdade de Deus, única e inquestionável. Ele é o verdadeiro Deus, Ele é a vida eterna, vida única e inquestionável, que nos dá plena e completa segurança em Deus. Finalmente, tendo já apontado duas respostas para as questões que tratam da segurança que nós podemos trazer para a nossa alma, consoante a palavra de Deus, eu chego ao terceiro ponto e afirmo que estou seguro porque Jesus é vida. Veja, estou seguro porque Jesus é o único caminho, estou seguro porque Jesus é a verdade de Deus, e agora estou seguro porque Jesus é vida. Eu quero te fazer uma pergunta, meu amigo e meu irmão. Você gosta de ganhar presentes? Se você respondeu que sim, quero nesta noite te apresentar o maior presente que você pode receber em toda a tua existência: a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Observe que Deus já te presenteou com a vida biológica, com a sua existência neste mundo. Contudo, Ele deseja te dar algo mais precioso ainda, até porque, como você bem sabe, viemos do pó e ao pó retornaremos. É uma realidade inafastável para o ser humano, mas não é motivo de tristeza. Afinal, você pode herdar o tesouro incorruptível de Deus, a coroa eterna da vitória. Você pode alcançar a vida eterna por meio de Cristo Jesus. É algo maravilhoso. É algo que pode trazer um grande conforto para o seu coração, para a sua mente e para a sua alma nesta noite. Saber que você pode alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Caso você esteja neste momento perguntando o que você deve fazer para alcançar este presente único e verdadeiro, te respondo o seguinte, de forma bastante singela. Você deve pedir perdão pelos seus pecados, ou seja, por todos os caminhos equivocados que voluntariamente você percorreu, desagradando a Deus. Ademais, aceitar a única verdade absoluta que te leva a Deus, receber o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. E assim, finalmente, tomar posse do presente divino, incorruptível, a vida eterna no Salvador Jesus Cristo. A carta aos Hebreus, livro da Bíblia, nos diz no capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. No passado, quando Ele venceu a morte lá na cruz por você. Hoje, com a presença do Espírito Santo te consolando, intercedendo pela tua vida. E você vivendo um momento de poder dizer sim para o Salvador. E amanhã, na graça salvadora de Cristo Jesus, quando Ele aqui retornar para conduzir a sua igreja amada, salva e glorificada para os braços do Senhor Deus. Jesus é o autor da nossa vida. Por diversas vezes, quando Cristo chegou, onde a morte imperava, Ele trouxe vida. Em Mateus capítulo 9, versículo 23 a 26, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. E lemos que Jesus tomou a menina pela mão e ela se levantou. Talvez nesta noite você queira que Jesus estenda a mão para você, porque você está morto espiritualmente, e Ele toque na sua mão e você se levante da sua cama, do seu leito de morte, para a vida eterna. Em Lucas capítulo 7, versículo 11 a 17, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim.
Chegando-se Jesus, tocou o caixão e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Talvez nessa noite, durante este culto, durante esta mensagem, você ouça de Cristo. Cristo disse para você, vai dizer para você esta noite: levanta-te. Você que está caído, você que está no solo por causa dos pecados, por causa dos problemas da vida, você que quer ter um encontro com o Salvador, Cristo está dizendo para você esta noite: levanta-te, deixa essa vida espiritual morta e venha para a vida espiritual eterna ao meu lado com o Senhor Deus. Em João capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 45, Jesus ressuscitou Lázaro. Vejamos alguns trechos. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Versículos 25 e 26. A morte, meus irmãos e amigos, não tem poder sobre Jesus. Ele venceu a morte. Jesus entregou-se obedientemente por nossos pecados para termos a vida eterna ao lado de Deus. Em João 10:18 lemos: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Jesus é autor e príncipe da vida. João capítulo 10, versículos 9 e 10 nos ensinam o seguinte sobre Jesus: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus quer que você tenha vida, mas não somente a vida biológica que você tem hoje, não somente essa existência que começou com o abrir dos seus olhos e terminará com o seu último fôlego. Ele quer que você tenha a vida eterna ao lado do Senhor Deus para todo sempre. Meus irmãos, eu concluo buscando no inário para o culto cristão o hino 417, bastante conhecido da amada igreja e de outros irmãos evangélicos e cristãos. O título desse hino é Que Segurança Sou de Jesus. A primeira estrofe e o estribilho correm assim: que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Caso você já tenha a segurança dada pelo caminho, pela verdade e a vida, ou seja, por Cristo Jesus, que esta noite seja um momento de render ardente louvor ao Senhor pelo presente divino já alcançado, dedicando ainda mais a tua vida ao Senhor, lembrando que o vosso esforço não é vão perante o Senhor. Mas se você que nos ouviu esta noite e ainda não tem Jesus como Salvador, quero te convidar a entregar a tua vida a Jesus. Isso, quero convidar você a entregar a tua vida a Jesus. Trocando os caminhos enganosos, as mentiras ensurdecedoras deste mundo e a morte espiritual pela graça salvadora de Cristo Jesus. Esta noite, o Senhor quer te dar o presente que mudará a tua existência, de hoje, de agora, por toda a eternidade. A vida eterna. A segurança de saber que espiritualmente a morte deixará de ter poder sobre a tua existência. Venha para a segurança de Cristo e receba a coroa da salvação. Para isto, eu quero convidar você neste momento que você possa fechar os seus olhos, você que deseja receber a Cristo como Senhor e Salvador. Feche seus olhos ou então deixe-os abertos, não importa. Eu quero que você faça uma oração comigo neste momento. Pare onde você estiver, pare o que você estiver fazendo.
Se você ouviu parte dessa mensagem, se você ouviu essa mensagem integralmente, se você de alguma forma entende que a sua vida espiritual está em risco, que você precisa da segurança que só Cristo pode te dar, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo neste momento. E que você possa fazer a seguinte oração: Senhor Deus, peço perdão pelos meus pecados. Arrependo-me de tudo o que fiz até hoje que te desagradou. Não quero mais pecar. E recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador, hoje e eternamente. Amém. Que o caminho, a verdade e a vida abençoe a todos nós, em um nome de Jesus, que Ele próprio diz, e nós dizemos amém.